Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sim, estou a fazer um live muito rápido. Sei que não vai me pegar muito tempo, mas queria partilhar convosco um tema que é muito importante, que eu segui hoje e gostei. Acho que postei no grupo Congo e gostaria de partilhar esse tema junto com todos os meus irmãos, porque acho que muitos também não entendem francês, e quando o nosso filósofo grande que nem Ata Diop, ele falou sobre alienação cultural, alienação do homem africano. Ndenda vavadia mni vosinzolele vovela ngiangalile kwa yingi mnakulu mona kanti ouno shuka ntadidi na Facebook yame mbwene message mituiki di professor ka Bashadidi, professor Zolana. Então, gizimo na mensagem minha Ata Diop, que é um grande filósofo. Savoyandi unamvima nsanti yangindu, mpensongi angindu kwa wantu. Sali um grande filósofo. Oyandi uzisonga kovo aweyi ukalanga ondiobu ntu bakidiki mpwanza kansi unakudimona kwandikovo kaka wayala kwandikena wawu oyani uziyo songa jodio nzorelewe twa kayanesa adio yoyeno yoyeto mpasi ndonga keba widio muna dinga ki falansako balenda kundanda yoteza kubasasila aweyi ndio yonsansi yangindu yomvangi yangindu pangieto Ata Diop kuna Senegal Kasonga. É nesse sentido que eu queria falar, que de poder explicar aos meus irmãos o que Ata Diop disse na alienação. Na alienação disse: uma pessoa alienada, ou um povo alienado é considerado como um povo que acabou de ter uma libertação, que acabou de ter uma independência, que acabou de sair na prisão. É como uma pessoa que saiu da prisão. Essa pessoa teve a sua liberdade, saiu fora. Mas como durante anos e anos ele estava sob o controle do opressor que ele colocou na prisão, ele só via a voz do opressor, ele só fazia aquilo que o opressor queria que ele faça. Ele foi formado e fomentado pelo opressor que ele colocou na prisão. Então, quando chega o momento de libertação ou de sair da prisão, ao sair da prisão, essa própria pessoa sai fora. Quando chega fora, olha de direita e à esquerda, não sabe onde ir. Então,
ele próprio volta na prisão. Não sei se me entenderam. Essas foram as palavras do nosso filósofo africano, grande historiador, antropólogo africano, que nós todos conhecemos do Senegal, Kenya Anta Diop, que ele deu este exemplo, que o homem africano é considerado como uma pessoa que sai da prisão, quando sai fora da cadeia, olha fora, já não sabe onde ir. Ele dá meia volta e volta mais na prisão. Mas está livre. É a mesma coisa com uma pessoa alienada, com um povo alienado. Então, quando vi esta mensagem, eu disse, na verdade, nós africanos estamos neste ponto. Nos deram liberdade, estávamos na prisão da colonização, éramos colonizados, oprimidos, com tanto sofrimento dentro da prisão, e nos deram dependências ou liberdade. Saímos fora, olhamos o mundo, o sol, não sabemos onde ir, não sabemos qual é o caminho a pegar. Demos meia volta, voltamos mais de novo na prisão. É assim que o homem africano alienado. Então, somos, na verdade, alienados. Vivemos nas culturas alheias, nas religiões alheias, espiritualidade alheia, tudo que não é nosso. Então, mesmo com a liberdade, nós estamos a sentir sempre melhor ficar embora lá em casa, porque lá fora não sei qual é o caminho que vou ir. Então, esta é a alienação que é apresentada no homem africano. Estamos completamente perdidos. Estamos completamente perdidos. Já não sabemos onde ir. Mesmo os intelectuais te formam, mas quando te deixa ir fazer, praticar aquilo que aprendeste, você olha à direita, à esquerda, já não sabe onde ir, volta na mesma casa, naquilo que você aprendeu, só fica aí a rodear no mesmo sítio e a fazer o que é ordem dado pelas universidades. Quer dizer, você, sendo intelectual, em vez de criar, agir, não, torna lá onde você estava e tornas papagaio de repetir aquilo que foi incumbido na tua cabeça. Este é alienação intelectual. É alienação intelectual. Vivemos alienação cultural, alienação intelectual. Que pena, meus irmãos. Que pena. E quando ouvi este exemplo, eu disse, sim, senhor, o nosso Mpangi
Ata Diop tem mesmo verdade. Falou mesmo a verdade. Eu gosto de ler os livros dos nossos filósofos africanos, dos nossos intelectuais africanos, que têm ideias capazes de nos tirar nesta alienação e nos mostrar o caminho que podemos seguir sendo homens livres e independentes. Pela alienação que nós vivemos, mesmo com a liberdade que temos, não andamos nada a ir nenhum lugar. Só rodeamos, voltamos na prisão, porque estamos habituados a viver conforme o mestre quer que nós sejamos. Então, já não somos nada independentes, meus irmãos. Não somos nada independentes. Estamos na prisão. Vivemos na cultura dos outros. Vivemos na espiritualidade dos outros. Então, temos que sair. Razão pela qual nós mostramos o caminho para que as pessoas possam seguir em termos cultural, recuperar os valores culturais perdidos. Em termos espiritual, recuperar os valores espirituais, a espiritualidade africana. Esse é o caminho que vai nos levar para a liberdade. Do que permanecermos na prisão do opressor. Meus irmãos, fizemos todos os possíveis para que nós possamos sair desta prisão. Porque, querer ou não, nós temos que saber que estamos a viver numa prisão. Prisão essa que nós próprios que queremos. Nos deram a liberdade, chegamos fora, já não temos caminho para onde seguir, voltamos da prisão, onde o mestre tem as diretrizes a nos dar. Onde é Mama Graça? Mama Graça faz muito trabalho, um trabalho importante, para nos mostrar o caminho da nossa espiritualidade. Mas nós voltamos embora na casa ou na prisão colonial. Não queremos ouvir essas mamás que estão nos mostrar o caminho a seguir para nós termos a liberdade. Mamã Joana de Freitas faz um trabalho excepcional. Não tem complexo a falar a sua língua Kikongo. Mas nós tivemos a independência, nos deram a liberdade, nos tiraram da prisão, tornamos homens livres, e nos meteram no caminho para irmos. Não queremos seguir o caminho que essas mamã Joana está nos mostrar, de falar a nossa própria língua. Nós voltamos embora na prisão do opressor e continuamos a falar as línguas dele, só pensando que é a nossa própria língua. E tornamos pessoas livres, vivendo numa prisão. Então, esta pessoa que vive livre e está numa prisão, que ouve só as diretrizes do seu opressor, então este não tem a liberdade. Nós mostramos, através de artigos, através de live que nós fizemos,
para explicar o que nós fomos, como que nós fomos dominados. Por que isso acontecia assim? Por que nós temos que viver nessa cera e a cultura dos outros que é por causa disso, vocês têm que seguir a nossa cultura, fazendo isto, fazendo aquilo. Nós olhamos à frente, dissemos que já não temos mais caminho, vamos voltar embora no opressor. Meus irmãos, vendo esse exemplo que deu Mbouta Ata Diop, um exemplo muito importante, que está a nos mostrar que continuamos a viver numa prisão que nós próprios queremos. Não queremos procurar caminho a seguir para nos dar uma liberdade total. Isto quer dizer, nós não queremos a liberdade. Durante todo o tempo da prisão, nós rezávamos nas religiões dos opressores. Quando saímos fora, nos deram a liberdade, vimos que não, deixa voltarmos lá para continuarmos a rezar nas religiões desses opressores. Nós estávamos a enriquecer quando estávamos na prisão. Estávamos a enriquecer os mestres, os nossos patrões. Quando nos deram a liberdade fora, dissemos não é nada tão bom. Voltamos de novo na prisão, continuamos a enriquecer os nossos mestres. Em vez de sair da prisão para se enriquecermos, nós tornamos a voltar na prisão para enriquecer o opressor. Nós, quando estávamos na prisão, adorávamos os ancestrais dos opressores. Quando nos deram a liberdade, vimos que já não temos mais caminho, não queremos ver os nossos ancestrais, voltamos de novo na prisão e continuamos a adorar os ancestrais do opressor. Então, o africano tornou uma pessoa que não quer liberdade, que não quer ser livre, que quer continuar na prisão perpétua. Temos muitos irmãos a nos mostrar o caminho para termos a liberdade completa. Mas nós dissemos que não. Preferimos viver na cadeia do que termos a liberdade que é nossa. É triste, meus irmãos. Isto que é alienação. É alienação que nós vivemos. Vivemos numa alienação. Que tristeza. Então procuramos caminho de liberdade para sairmos nesta prisão. Pagizame o unulumbu tukililanda nga mpangieto unavon songi anzila yovon songi angindu
mpo mvangi ya ngindu doto nilabwa munandinga ya yawa mputulukezo kovo filosofu yandi una soneki wampu akala soneki wampuena mpe wasoneka mayingi mukutu sasila aweyi ondombe kafutikadila yuluzitu yokuzaya okudivavila yokudizitisa mwamunze yayi wasoneka nkanamya yingi milina kututemona yokutusonge nzila kancho yandi uzikutubongela nona kimosi kyokyonzolele twa moke na kyokintwadiyo yeno yandi kovo ondombe una neti fuaniswa kya muntu otudilu muna pelezo wa uilweke ntangwa ya kumvaikisa mpasivo kakala kwandi yoluve mavanga muna mawonso no kumokatiki muna gwai muna pelezo me muntu njoyo kinakalwaka kuna mbazi katalenza ya mpwena katalogu katale ndamu yendambu kamona kovo kazenjila kekuendako yani muntu njoyo watala kovo ai munu muntu kwenkwenda yivutu kadiaka omomo pelezo yokwenda sadila ondyoyo wankanga savo itwa ndombe una twina tuvelo kimpwanza kanzike tuzole kuto kimpwanza ko mamindele kuto tuzole sadila tuvelo kimpwanza mpasi twa sadila mana masadila ngankulu zeto unawazingili ngeka kazeto unawasambili ngeka kazeto unawadidi ngeka kazeto endinga bavuvele ngeka kazeto yenkumbu za ngeka kazeto etukovo uomene tuvutikidi kwete muna pelezo ya mindele yo sadilanga mawonsono yokudi tulanga kutuka kenkumbuza yao mindele yo fovanga kendinga zao lembiziti sendinga zeto yo sambila unawasambili ingyo yao kaka unabakutosongela aleke tuzolele ometoko savo tukitukidinga wantu mosi bavelo kimpwanza kibazolele kwa kimpwanzako tuvutukidi tudia okunima yokwenda muna pelezo mpasi twasadila angoto oyandi ndyoyo waiza kutu yala kavuamanga kwandikaka kakalanga kayenzimbu oyo oyeto twazingila angoto kaka muna gwayi yempasi savu tukitukidi se wantu bezola kwa ozingi na muna mpasi yozingi na muna gwayi iwo tuina yitwa ndombe savo kenda za yingi muna diodio tuna yempangiza yingi akimama Grasa Costa akimama Joana de Freta Mambu Meto nengwa za yingi zivoveranga mama kinkulu kieto bazolelevo twasoba twakatuka muna gwayo kansi yeto wantu kutuzole kotoko mono mosingino va avansamu na nsangu za yingi za kinkulu kieto wetu futekale kimpwanza mpasivo etu vaikidi muna pelezo twakala yenzila ina tufotelanda muna nsambilu zeto muna ndilu zeto muna mpanga zeto yo muna kalilu yeto kansi yeto mosi kweto ketuzolele kotoko tuvutukidi kotoko na pelezo twasadila ango to mundele twavangilanga maonso kwa mundele twavanganga mundele kakitukanga mvuama oyoto twakitukanga kaka mapobele savo dikitukidi ngadi ambudi mosi dinavo yeto mosi kweto tuzolelelyo kenda yentantu munadi odio mpangizame tusoba tuvovendinga zeto tukala yenkumbu zeto
vão kumbwa mputulukezu unayau ya ngelezu unayau nda sobesa tule nkumbwa kwa yavata vokuzevo va kikongo konda longoka vovange kikongo kiaku vo kimbundo vovanganda vove kimbundo vo choko vovanganda vove choko aku vo ngangelo vovanganda vove ngangela yambule ndinge zozo za mindele kumanki ngaye to moshi tutakudi vutula muna pelezo maji tuvaikisu muna pelezo sabe que tuzole goto lukukuko wavu tuzole kudikula tukatika muna mambo moma onzo mampasto akalamao muna pelezo yo songa o mambo momo tufete zingila muna nzingila ya sikididi ya kinkulukieto unankaka zeto bakedingi yendinga zau yekinzambiki yau yenkadilu zau yendilu zau yo maonzo mau iwauna tufete kadila yo kwendela kuna ntuala voke tuvangidi woko empangiame twakinuko tumuna pelezo ya mindele tuvaika muna pelezo tukuditula tukatulo wonga akitata tunaye konferense za ingi tukona vangingi tunaye tata mfinda ndombashi tondele tata matondo mama na mpangi rewa mbongo ndonga ya watu beta vovele kinkulu kieto kanti ke tuzolele kwetoko twakinu kaka munakuluyeva twazingira nga kweto munagwaiwa mindele ekuma então é isso que estou a fortificar que se na verdade nós queremos sair da prisão nós já saímos da prisão então temos que procurar o caminho se nós não estamos a querer realizar coisa que pode dar o nosso desenvolvimento nunca nós ou a África vai para frente nunca a África vai desenvolver para nós desenvolvermos nós temos que ter a nossa própria língua a nossa própria espiritualidade a nossa própria cultura a nossa própria alimentação fazer uma cooperação da comunidade o teu irmão tem uma empresa você vê que aquela empresa vende coisas dentro dessa da loja do teu irmão africano vai comprar na loja do teu irmão africano porque aquilo que você vai fazer vai enriquecer esse teu irmão o teu irmão tem uma empresa que fabrica por exemplo baterias e você sabe que ali tem irmão que tem da Ásia que vende também a mesma coisa o outro aí vende também a mesma coisa, é chinês o outro aí é francês, vende uma coisa você prefere embora ir dar o teu dinheiro no chinês ou no francês ou no árabe e deixa, salta a loja do teu irmão porque senão se eu estar a comprar essa minha coisa na casa do meu irmão ele vai ficar rico é assim que nós pensamos e pensamos mal muitas pessoas fizeram padarias 3, 4 padarias no mesmo sítio padaria do árabe, padaria do africano, padaria do asiático e do europeu. Como somos alienados, preferimos dar o nosso dinheiro nas padarias dos outros e deixamos o nosso irmão, que tem também padaria, a padecer. Alienação cultural. Alienação cultural. Este é o problema grave que nós temos. Como é que nós vamos sair? Então temos que nos amarmos.
temos que ter amor à nossa cultura, temos que valorizar a nossa cultura, temos que valorizar a nossa espiritualidade, as nossas línguas, os nossos nomes, a nossa alimentação em primeiro lugar, depois dos outros. É assim que nós vamos sair na prisão e termos caminho a seguir, do que permanecermos na prisão e estarmos a sofrer de novo. Este exemplo que deu o nosso mais velho, que é Ata Diop, é muito importante. Essa alienação é que vive hoje em dia a África. Alienação cultural e alienação intelectual. Acabaste a faculdade, acabaste de ser doutor, mas não consegue desenvolver outras coisas além e volta de casa sempre naquilo que você foste colocado na cabeça. E você acha que o colonizador pode te colocar alguma coisa para poder desenvolver o teu senso intelectual? Ele colocou na tua cabeça o que diziam os filósofos deles. O que dizem os teus filósofos nunca vai te dizer isto. O que te mostra para você criar alguma coisa, inventar, nunca vai te mostrar isto. Então, existe mais a alienação intelectual. Então, saímos nisso. Saímos daquilo. Procuramos a liberdade. Procuramos caminhos a seguir para o nosso desenvolvimento, para a nossa liberdade. Muito obrigado. Não tenho muito a dizer. Só queria partilhar convosco essa mensagem do nosso filósofo, que é o Ata Diop. Muito obrigado, mamãe Graça Costa Sambo. Muito obrigado, meu irmão Finda Ndombassi. Muito obrigado nos teus encorajamentos. Estamos sempre presentes para podermos despertar nossos irmãos ou o povo africano de sair da prisão, de deixar essa alienação que vivemos. Muito obrigado, meu irmão Arewa Bongo. Muito obrigado a todos que me seguiram. Muito obrigado, mamãe Joana de Freta. Nós faremos no sábado um live junto, que vamos falar sobre as acusações da feitiçaria das crianças. Esse live vai passar sábado às 20 horas. Estaremos presentes. Vamos demonstrar de onde veio essa ideia, por que são acusados, quais são os interesses desses grupos que acusam as crianças feiticeiras. Muito obrigado a todos que lutam para a liberdade, a verdadeira liberdade do homem africano. Muito obrigado a todos meus irmãos que fazem trabalho maravilhoso para que o africano possa se libertar, para que o africano tenha uma independência total e completa. Sairmos da prisão, sairmos da alienação. Matondo. Muito obrigado. Lo sala que ambote e que aqui moko tozolele tua moke na mnantango yayi tu moke na mnantango yayi musonga kwa wantu mana mavova mpangeto
Tata Diop. Ntondele kwa yingi. Ntondele. Yambulo nzambi ya mpungu tulendo. Kakala yetu. Twadiata sinza kitoloka. Twavuva diambu diwa mfumu yenganga. Konso dio tuvova divatumuka. Konso dio tuzola di kwenda kulantwala. Tudiata tadi diudika. Eki aqui invovo Nhawene. São as palavras dos nossos reis. Andai-vos. Nada pode vos acontecer. Essa é a última palavra. Muito obrigado. Do Sala Kiambote. Au revoir.